Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão presentes o nosso palestrante, Tiago Ávila. Antes de apresentar a plataforma e o palestrante, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Mariane Simão, eu sou acadêmica do 8º período de Psicologia da FACIMED e eu vou fazer essa abertura da segunda palestra da terceira jornada de Psicologia da FACIMED. O nosso subtema hoje vai ser Psicologia em Movimento por uma profissão engajada com a vida humana, que é o subtema da jornada, né? Hoje nós temos um dia muito especial. Para quem não sabe, hoje é dia do psicólogo. Esse dia que se tornou data comemorativa oficial a ser celebrado todo dia 27 de agosto. Essa lei foi sancionada no ano de 1964, e o dia do psicólogo sempre foi comemorado, só que informalmente, né, aí colocaram essa data para ser uma formalização mesmo da celebração. Nós comemoramos a nossa posição profissional. Nós sabemos que a psicologia merece sim ser comemorada, porém nós viemos de lutas, muitas lutas, desde quando ela foi realmente instalada como profissão no Brasil, lutas essas inacabadas, que nos motivam a conquistar cada dia o nosso espaço na sociedade profissional. É sempre bom deixar claro que o psicólogo, ele vai além do âmbito clínico, ele vai além da clínica, ele trabalha com seu papel social, político, eticamente engajado para defender os direitos humanos. Qualquer direito que foi violado, o psicólogo precisa combater. E também, nós somos uma ciência, né? Então, como ciência, a gente tem que delimitar nossos espaços para que nenhuma pessoa faça o nosso trabalho. Também devemos nos atentar que, como psicólogos, a gente está engajado socialmente com cada luta que precise de um psicólogo estar presente. Porque a gente sempre ouve que onde há uma pessoa, precisa de um psicólogo. Então, que sejamos profissão, sejamos ciência, e vamos trabalhar nas lutas ainda não acabadas. Nós estamos aqui como acadêmicos, né? E é isso que a gente tem que fazer. Engajar nessa luta social, política, com ética, sempre trabalhando de forma mais humana possível. Vamos lá. Hoje é a nossa segunda palestra da noite, né? Antes de apresentar o Tiago, tem algumas orientações da plataforma Meet. Eu peço que vocês mantenham os microfones mutados, para que não haja nenhuma interferência nas falas. Não cliquem também na opção apresentar agora, porque quem está apresentando os slides, né, não sei se vai ter algum slide, mas se tiver, para que não haja interferência. Todas as perguntas que vocês tiverem relacionadas ao tema, a palestra, podem mandar no chat, que a gente vai estar anotando para perguntar no final. O formulário de presença, ele também será passado no chat, ao final da palestra, então vocês fiquem atentos ao chat e tudo que será passado. O Tiago também tem as redes sociais dele, o YouTube, Tiago Ávila, e o Instagram, @TiagoAvilaBraz. Acho que eu tô certa, né? É isso. Ele posta bastante conteúdo lá, muito legal, é bom a gente acompanhar, para a gente também conhecer e se engajar nessas lutas. Bom, eu declaro oficialmente, né, iniciada a nossa palestra. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está presente, ao Tiago Ávila. O tema que ele irá falar para a gente hoje é Psicologia e Ecologia, uma luta contra as desigualdades, exploração e devastação da natureza. Convido, então, o ilustre Tiago Ávila, que é socioambientalista, mobilizador de projetos comunitários do bem viver nas cidades, no campo e na floresta. Seja bem-vindo, Tiago, sinta-se à vontade, sinta-se em casa e uma boa palestra a todo mundo. Obrigada. Muito obrigado, Mariane. Obrigado, pessoal. Obrigado pela recepção aí, todo mundo. Leandro, muito obrigado pelo convite. A Latep aqui também, que mandou uma mensagem. Camila, obrigado pelo parabéns aí. Meu aniversário foi ontem, valeu demais. Feliz. Pessoal, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre isso. Assim. A ideia, quando eu recebi o convite pela primeira vez,
eu fiquei super feliz, porque a gente vive uma sociedade que está vivendo realmente uma encruzilhada histórica. E para a gente conseguir lidar com esses grandes desafios do nosso tempo, a gente precisa pensar a partir desses dois aspectos mesmo, né? Como é que está a situação da Terra e como é que está a nossa situação, a nossa capacidade de interpretar esse mundo, de se relacionar com esse mundo, e falar de psicologia, e no geral, falar de saúde mental mesmo, diante dessa situação, é da maior importância, né? Então, uma reflexão que eu acredito que a gente precisa ficar entre nós é o quão é possível ter saúde mental numa sociedade profundamente adoecida, sob diversos critérios. E o quanto a gente precisa, para promover essa saúde, a gente precisa quebrar os paradigmas de normalização do que está nessa sociedade, né? A ponto que pessoas que se sintam não conformes, pessoas que não conseguem encontrar o seu lugar nesse mundo, entendam que, na verdade, é porque esse sistema não tem lugar para elas, mas que não necessariamente todas as sociedades e todas as apostas possíveis de convivência comunitária precisam ser assim. Era com isso que eu queria começar essa reflexão com vocês. A gente vê que, muitas vezes, a gente está pensando sobre, poxa, que mundo é esse que a gente vive? E, às vezes, a gente vai se pautando muito por questões imediatas. A gente vê no noticiário, a gente vê no Twitter, a gente vê em vários lugares pessoas falando sobre fatos que estão acontecendo no mundo, e aí vê uma ação do atual ocupante da cadeira presidencial, e a gente fica muito zangado, e aí a gente vê uma ação de um crime de ódio que aconteceu em tal lugar, e a gente fica muito zangado mesmo, frustrado também. Agora a gente viu duas situações nos Estados Unidos da maior gravidade, no sentido da opressão racial, e a gente fica pensando, será que é isso que é a tônica da sociedade? Toda vez que alguém me convida para falar de projeto de transformação de mundo, ou que mundo que a gente quer construir, eu sempre paro para analisar primeiro a partir do mundo que a gente está hoje. Porque se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa saber em que mundo que a gente está pisando, né? E que mundo é esse que a gente vive, né? Eu gosto de trazer isso nesses nossos debates, justamente para que a gente consiga decifrar as estruturas que estão colocadas ali, para além da aparência, nesse sistema, né? E aí, eu sou socioambientalista, eu tenho 33 anos e uns 15 anos, mais ou menos, da minha vida, dedicados a justamente, junto com outras formiguinhas, decifrar o que está acontecendo, apontar caminhos e começar a construir esses caminhos a partir da coletividade, sabe? Então, é uma caminhada que eu tenho profunda convicção que ela não é possível ser trilhada sozinha, a partir de qualquer ideia individualista, mas que, a partir da coletividade, ela quebra vários paradigmas e aponta para a gente possibilidades que até então a gente fica pensando que são impossíveis. Bom, mas para a gente interpretar esse mundo, toda vez que, se alguém me perguntar sempre, para falar em uma frase, o que é essa sociedade que a gente vive, esse sistema que a gente vive, eu sempre falo que esse é o mais cruel, mais perigoso e mais destrutivo sistema que a humanidade já inventou, que é o capitalismo. E isso por quê? Porque é um sistema que explora, é um sistema que oprime e é um sistema que destrói a natureza. E eu coloco essas três questões, esses três desafios chaves, exatamente no mesmo patamar. Por quê? Ao longo da história de interpretação desse sistema, a gente tem muita da formulação de pessoas, por exemplo, que iam pensando em sistemas alternativos, sejam povos e comunidades nos seus próprios territórios, com bons conviveres diferentes, seja a formulação da história das revoluções, por exemplo, as formulações socialistas, formulação anarquista também, que ao longo do século passado, por exemplo, travou batalhas muito grandes e perspectivas de disputa de hegemonia mesmo com o sistema capitalista, com seus erros e acertos, e houveram erros mesmo, né? Então a gente precisa reconhecer eles. E, além disso, a gente viu, então, que essa formulação, a partir do debate do socialismo, trazia a perspectiva de que as pessoas não deveriam ser exploradas a partir da sua força de trabalho. Isso é algo que o capitalismo nunca abre mão, e é algo que a gente deve se perguntar se as coisas deveriam ser assim. A ponto que qualquer trabalhador ou trabalhadora dentro do sistema capitalista dedica sua força de trabalho no ambiente produtivo, e essa força de trabalho, ela pelo menos na maioria dos casos, embora ainda exista trabalho análogo à escravidão e trabalho escravo no mundo, mas na maioria das vezes ela é paga. Agora, ela é paga uma pequena parcela dela, existe uma dose muito grande de trabalho não pago, que é o que a gente chama de exploração da mais-valia, daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Essa mais-valia, ela leva a gente para um ambiente de concentração de renda e depois para concentrações que vão cada vez mais além em monopólios e oligopólios,
que gera um ambiente de exploração e de desigualdade tão grande, a ponto que, antes da pandemia, tá? Não vou falar a pandemia não, porque às vezes parece que a pandemia veio para que o sistema pudesse dizer que o normal anterior era bom, e que agora o problema é o que está agora por conta da pandemia, mas que o velho normal servia para as pessoas, mas não servia. Antes da pandemia, os dados o relatório da Oxfam, né? A Oxfam não é nenhuma organização que se diga de ideologia de esquerda, nem nada disso. A Oxfam é uma organização do sistema mesmo, né? É parte do sistema, embora tenha consciência, né? E a Oxfam, ela apontou o relatório de desigualdades dela, relativo ao ano de 2019, que foi soltado pouco antes da pandemia, apontava aqui, no mundo, agora terminando a segunda década desse século, o mundo encontrava uma desigualdade como poucos momentos antes da história já havia se visto. A ponto que o 1% mais rico, o 1% de um planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, tem sozinho mais renda e riqueza do que 6,9 bilhões de pessoas, que quase todo o resto. Isso é uma desigualdade imensa. E se a gente for considerar que apenas 42 famílias sozinhas têm mais do que o dobro, do que metade da população mundial de renda e riqueza no mundo. Isso são os dados da Oxfam, né? Além disso, outra coisa que foi apontada é que metade da população mundial tem uma renda individual, média, por dia, de $5,5. Ou seja, todas as suas necessidades de vida, de moradia, de alimentação, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso a transporte, de acesso a lazer, de qualquer outra coisa, metade da população mundial precisa satisfazer e tentar satisfazer todas as suas necessidades de vida em comunidade com $5,5 por dia. Portanto, a gente está vendo um mundo que é profundamente desigual, e esse mundo, essa estrutura desigual se reflete muito aqui no Brasil, porque o Brasil é parte da periferia desse sistema, né? A gente não tem as mesmas benesses e o mesmo acesso que países do centro do sistema capitalista, justamente porque a gente vive num capitalismo dependente. Aqui no Brasil, o papel que o centro do capitalismo delegou ao Brasil enquanto país da periferia do capitalismo dependente no sul global é o de ser realmente um local que é provedor de matéria-prima, né, primário exportador, enfim, a gente vai falar disso no aspecto ecológico. Mas o que a gente está dizendo é que esse sistema, ele explora as pessoas. Qualquer pessoa que vive sob o capitalismo e que está trabalhando a partir da lógica de que alguém tem a propriedade daqueles meios de produção, está sofrendo algum tipo de exploração. Isso leva a problemas gravíssimos, assim, a ponto que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? Ele era a 8ª maior economia do mundo, estava entre os 10 países mais desiguais do mundo. E os estados da região norte e os estados da região centro-oeste são dos estados que têm a maior desigualdade. Várias vezes, vários anos, fica disputando o estado do Amazonas e o Distrito Federal, por exemplo. E isso é muito relevante, a ponto que em Rondônia também essa desigualdade também é muito grande, e que se expressa não só a desigualdade de renda, mas também a desigualdade no acesso à riqueza e propriedades também. A concentração de terras, por exemplo, no estado de Rondônia, ela é imensa. E a gente precisa levar isso em consideração. Mas, bom, o mundo não é só um mundo que explora. Por que eu falei daqueles 3 problemas? É um mundo que explora, oprime e destrói a natureza. Porque esses são critérios fundamentais para a vida em plenitude e que nesse sistema a gente tem muita dificuldade de garantir. A ponto que a exploração que qualquer pessoa sob o sistema capitalista vive de alguma forma, ela ainda consegue ser amplificada muitas vezes a partir de critérios de opressão. O que eu estou dizendo quando eu estou falando isso? Estou dizendo que todo mundo é explorado sob o capitalismo, quem não tem meio de produção, quem vive do seu trabalho, sim. Mas todo mundo é explorado da mesma forma? Não. Porque se você é mulher, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa LGBT, se você é uma pessoa que se deslocou ao redor do mundo, é uma pessoa migrante, você tem, não só você tem a sua exploração da sua força de trabalho amplificada muitas vezes, porque a gente tem dados socioeconômicos do Brasil de hoje, do mundo inteiro, onde mulheres ganham menos que homens para realizar exatamente a mesma função, onde pessoas negras ganham menos que pessoas brancas para realizar exatamente a mesma função, e onde pessoas LGBT muitas vezes ganham menos do que pessoas hétero, cisgênero, para realizar a mesma função. E pessoas migrantes, muitas vezes, também ganham menos para realizar a mesma função, quando não são indocumentadas e aí não tem direito nenhum. Então, a gente está falando de questões de opressão que não são necessariamente, que não nasceram com o capitalismo. A gente vive numa sociedade de raiz histórica escravagista, e um processo de abolição que nunca se materializou, e uma democracia que nunca foi completa
para os povos dos territórios, por exemplo, para quem é indígena, quilombola, ribeirinho, para quem é povo camponês, para quem é jovem, negro nas periferias das grandes cidades, essa democracia, aqueles acessos de todos aqueles direitos sociais que estavam na Constituição de 1988 nunca se materializaram. Então, a gente vive um planeta uma sociedade que explora e uma sociedade que oprime. Não necessariamente essas opressões são a partir da essência do capitalismo, são muitas vezes a partir do patriarcado, do colonialismo, que são outras formas de dominação de pessoas, dos seus corpos, né, de negação do direito à existência dessas pessoas, da sua cultura, da sua forma de viver, sua cosmovisão, mas que, ao se juntar com o capitalismo, se torna uma dupla terrível. O capitalismo com o patriarcado, o capitalismo com o colonialismo, transforma uma sociedade muito hostil para quem está na ponta desse sistema, para quem é desses povos, e carrega no seu corpo essa raiz histórica de um planeta injusto e desigual. Agora, ou seja, não dá para a gente dizer só que vamos acabar com a exploração da mais-valia do povo trabalhador e a gente tem uma transformação de mundo imediatamente. Não, porque senão a gente vai ter essa transformação majoritariamente para homens brancos, héteros, cis. E aí, por isso que a gente precisa compreender que isso sequer é o retrato da classe trabalhadora no Brasil, né? Então, a gente entender que a gente precisa acabar com a exploração? Sim. A gente precisa acabar com as opressões? Também. E tem um terceiro aspecto, que aí entra todo o debate de psicologia e ecologia, que é a destruição da natureza, a destruição do planeta. Toda vez, eu sou socioambientalista, então eu busco não focar tanto nesse tópico, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã sobre a destruição do planeta e o quanto nós precisamos impedir essa grande tragédia de acontecer. Mas isso é real. Tem gente que acredita que não dá para a gente pensar nisso porque tem pessoas sofrendo com a exploração, com as opressões no país, e pensar na natureza é uma coisa de gente elitizada, por exemplo. E tem muitos problemas mesmo, e muita gente do movimento ambiental que realmente coloca a resolução técnica de problemas ambientais acima de uma solução que pense em solução tanto para a humanidade quanto para a natureza, no seu conjunto, né? Então, a gente vê isso em vários outros aspectos, a questão de pessoas da defesa dos direitos dos animais, por exemplo, que às vezes afastam muito a ideia do que é a libertação animal, do que é a libertação humana, e coloca essa oposição mesmo, normalmente de forma bastante elitista até. Mas, bom, quando a gente fala da destruição da natureza, a gente está falando de algo que, assim como as opressões aumentam a exploração das pessoas, a destruição do planeta aumenta as opressões sobre os povos que já estão sob uma pressão imensa e aumenta a exploração das pessoas. Isso por quê? Se a gente pega todos os dados da comunidade científica, e aí eu vou falar de 99%, porque é um consenso científico, a questão de que nós estamos avançando sob limites planetários que podem levar a gente a um ponto de não retorno, e esses limites planetários são vários. O mais famoso, que todo mundo fala muito, é o aquecimento global, mas ele não é o único. Além do aquecimento global, a gente tem problemas muito graves que estão acontecendo nesse momento, como a acidificação dos mares, a quebra do ciclo do nitrogênio, a quebra do ciclo do fósforo, o buraco da camada de ozônio, que esse de todos eles é o único que tem momento de melhoria. Além disso, a gente tem a poluição química, a gente tem a quebra do ciclo da água, a falta de água potável disponível em forma líquida, a questão do uso do solo. Todos esses limites vão levando a gente para uma situação que pode levar a um ponto de não retorno. E reverberam extinção em massa de espécies e reverberam também no aumento da exploração e das opressões das pessoas. Eu vou usar um exemplo aqui, apesar de que falar de que o desastre ambiental planetário, como qualquer outra crise dentro desse sistema, é paga pela população mais pobre, pelos animais não humanos e pelo conjunto da natureza com muito mais força do que por quem está em cima do topo da pirâmide social, né, das pessoas que estão no andar de cima. Isso era para ser algo quase que uma obviedade, porque todas as crises econômicas demonstram isso. Em momento de crise econômica, o sistema aumenta a exploração sobre as pessoas e aumenta a expoliação da natureza para manter as suas taxas de lucro. É o que a gente vê em momentos em que o Brasil vai bem, políticas sociais avançando, até que tem uma crise econômica, corta tudo, retrai tudo, chama aquilo de austeridade como um passo importante para avançar, mas na verdade é um passo importante para manter a taxa de lucro da classe dirigente, do andar de cima, da nossa pirâmide. E aí, a mesma coisa na questão ambiental, e a mesma coisa na questão da pandemia, por exemplo. A pandemia, dizer que a pandemia é um vírus democrático, a não ser que seja aplicada a um país com profunda desigualdade e opressões estruturais como o Brasil, por exemplo.
porque aí deixa de ser democrático, porque a gente já consegue ver um recorte de contágio a partir das áreas mais pobres, a partir do campo, a partir de critérios, inclusive, raciais também, de pessoas de bairros pobres e bairros de maioria negra sendo mais contaminada, tendo menos acesso ao sistema de saúde e morrendo mais. Então, não é um vírus nada democrático, porque o sistema não é democrático. Então, a gente viu que a crise sanitária que a gente vive também foi paga pela população, está sendo paga pela população mais pobre, pelos animais não humanos e pelo conjunto da natureza com mais força. Assim como a destruição planetária. Quando a gente fala, por exemplo, disso, as pessoas pensam assim, não, mas todo mundo vai sofrer com o aquecimento global. Vai, mas quem que fica sem casa primeiro numa enchente? Quem que não consegue comer comida sem veneno? Quem que fica sem água primeiro no momento de racionamento? Quem que não tem como pensar mecanismos para evitar ser contaminado ou sofrer com a fumaça das queimadas nas regiões onde as pessoas estão? Quem que consegue, por exemplo, se deslocar em um momento em que as condições de vida naquele lugar não sejam mais suficientes? Consegue se deslocar com documentos de forma considerada legal no todo o processo migratório de fronteiras desse mundo? Então, a gente está falando de algo que coloca para a população mais pobre, para a natureza, quase nenhum caminho. O único caminho é a destruição. Quando a gente pensa, por exemplo, em um país como Bangladesh, tem 160 milhões de pessoas naquele país. Se o nível dos oceanos e o aquecimento global provoca isso, sobe apenas um único metro, a gente está falando que das 160 milhões de pessoas de Bangladesh, 60 milhões somente ainda teriam possibilidade de ficar onde estão. 100 milhões de pessoas perderiam suas casas. Isso já acontece em doses menores. As inundações recorrentes no Rio Ganges faz com que a população que vive nas imediações do rio não consiga mais plantar e nem viver na beira do rio. Isso faz com que a população de Bangladesh, que vive na margem do Rio Ganges, tenha que se deslocar, ou seja, são deslocados, refugiados climáticos, vão para a capital de Bangladesh, Dhaka, ficam aos milhões nas suas periferias e não têm acesso ao trabalho, são um exército industrial de reserva imenso, porque são várias pessoas sem nenhum acesso à renda, sem nenhum acesso ao emprego, e aceitam empregos de superexploração. E quem que aproveita isso? O sistema capitalista, a partir da indústria têxtil, que reduziu severamente os salários a partir do tamanho de força de trabalho ociosa na capital Dhaka. Então, ou seja, pessoas que estão sofrendo com a destruição da natureza, aumenta a sua exploração, e a política de morte nas periferias que existe lá e existe aqui, atinge também, por critérios de opressão, essas pessoas. Ou seja, a gente está falando que está tudo muito conectado, né? E quando a gente fala da própria questão do aquecimento global, às vezes as pessoas falam, mas a pandemia, a gente diminuiu, a gente está tranquilo em relação a isso, mas não está nem um pouco tranquilo. A concentração de carbono na atmosfera, que é o fator que a gente usa para medir o quanto a luz solar e o quanto o efeito estufa está acontecendo no nosso planeta, a gente usa a concentração de carbono. Para que a temperatura do planeta não suba mais de 1,5 graus em relação ao período pré-industrial para cá, a gente precisaria ter uma concentração de carbono na atmosfera de 350 partes por milhão. Esse era o número mágico. Se a gente tivesse essa concentração de carbono na atmosfera, a temperatura não ia subir e a gente estava tranquilo em relação ao aquecimento global. Só que a gente já passou desses 350 partes por milhão há muito tempo. E agora, em plena pandemia, nós estamos em 417 partes por milhão de CO2 na atmosfera. A gente está quase 70 partes por milhão acima da quantidade máxima que permitiria que a temperatura do planeta não subisse mais que 1,5 graus em relação ao período pré-industrial para cá. Todos os principais estudos já apontam que a gente já elevou a temperatura em pelo menos 1 grau, e que para a gente conseguir manter entre 1,5 graus, os últimos estudos do painel intergovernamental de mudanças climáticas apontam que a gente teria que reduzir pelo menos pela metade as emissões de CO2 nessa década e depois neutralizar todas as emissões de carbono na atmosfera até 2050. E se a gente conseguisse fazer isso, a gente tinha chance da temperatura não subir acima de 1,5 graus. E às vezes as pessoas ficam pensando que isso é uma parada muito técnica, que isso é uma coisa muito abstrata, né? Falar, pô, subir 1,5 graus, você não tem dia que é frio, tem dia que é quente aqui, e tem maior variação e tal. Mas isso faz muita diferença, pessoal. Se a gente está falando de subir 1,5 graus, a gente já está falando de uma morte massiva de corais, que os corais nos oceanos são um lugar de preservação imensa da biodiversidade, assim como os mangues, né, e todas as regiões, quando a gente está lidando com a biodiversidade marinha, a gente está falando dos corais como lugar de nascimento, como lugar de reprodução, como lugar de alimentação, enfim, é um lugar de preservação da vida. E se a gente subir mais 0,5 grau,
porque a gente já subiu 1 grau, ou seja, se a gente subir 1,5 graus a temperatura da Terra em relação ao período pré-industrial para cá, a gente já está falando de morrer 70% dos corais do planeta. Isso para a biodiversidade marinha é terrível. Agora, se a gente subir não 1,5 graus, se a gente subir 2 graus, a gente está falando de 100% dos corais destruídos. A gente pode pensar a mesma coisa em relação a, por exemplo, a inundações e pessoas atingidas, por exemplo, pela elevação do nível dos oceanos. Quando a gente está falando de 1,5 graus para 2 graus, a gente está falando de centenas de milhões e podendo chegar a bilhões de pessoas a cada 1 metro de elevação do nível dos oceanos. A gente está falando de países inteiros, países insulares, por exemplo, se desaparecendo. A gente viu o que aconteceu com Bahamas no ano passado, com o furacão. O tamanho da intensidade, o país inteiro ficou debaixo d'água. E a gente está falando isso de que a gente pode mudar severamente as condições de vida nesse planeta se a gente não dá conta disso. E aí eu falei só de um monte de problema, né? Falei de exploração, falei de opressões, falei de destruição do planeta, e a gente fala isso no meio de uma pandemia, a gente já vai ficando para baixo, já vai ficando, caraca, o que eu estou fazendo, por que eu estou prestando atenção nessa coisa, só notícia ruim, mas não se trata disso. O importante da gente fazer uma análise concreta da realidade é que a partir disso a gente pode, inclusive, pensar soluções. Por exemplo, será que esse é o único caminho possível? Será que esse sistema econômico é o único possível? Será que essas relações entre diferentes questões de raça, de gênero, de sexualidade, de nacionalidade, será que essas são as únicas relações possíveis da gente manter? E será que essa é a única forma da gente se relacionar com a natureza também de forma predatória, de forma destrutiva? Eu acredito e dedico a maior parte da minha energia de vida para construir um caminho diferente desse, porque eu acredito que ele é possível. Então, o que a gente tem buscado é construir uma sociedade livre desses 3 grandes males, da exploração, de todas as opressões e da destruição da natureza, para que a gente consiga botar uma nova sociedade no lugar dessa. E aí que entra a questão do debate de como fica a nossa saúde mental. As pessoas, muitas vezes, ficam falando muito isso para mim. Fala, poxa, Thiago, eu fiz uma série sobre o agronegócio recentemente no canal do YouTube, né, no Bem Vivendo, e aí as pessoas falavam, nossa, é muita coisa ruim, como é que você consegue, tudo. Tudo que eu digo para as pessoas é que, assim, a análise do mundo, ela é o que é. Eu posso abrir mão de analisar a situação concreta do mundo e pensar de uma forma idealista, a partir apenas da forma como eu vejo e acreditar que isso muda a forma que ele acontece no mundo, posso fazer isso. Eu não acredito que essa é a melhor abordagem, porque isso na verdade, eu estou me enganando, porque as relações ainda estão lá, frutos de construções históricas, de exploração, de opressões e de uma relação nada harmônica com a natureza. Então, não adianta eu mudar simplesmente a forma que eu vejo a situação, né? Se a vida material ainda estiver ali, se 140 mil pessoas no mundo, todos os dias morrerem de fome. Então, isso não vai, eu pensar diferente sobre o mundo não vai fazer com que aquela imensa violação aconteça em pleno século XXI. Então, o que nos resta? Fazer realmente essa análise concreta da situação concreta, mas a gente pensar. Portanto, essa é uma análise, nesse momento da história da humanidade, é uma análise profundamente pessimista. Agora, quando a gente consegue se conectar com ações de transformação, com trabalho coletivo, com trabalho enraizado territorialmente, com trabalho que não só sonhe um mundo diferente, mas gradativamente busque prefigurar esse mundo diferente, já ser um pouquinho desse mundo diferente no seu cotidiano, a gente consegue ter o efeito oposto. A gente pega essa análise pessimista e a gente subverte ela para uma lógica muito otimista na ação e na vontade. Então, o que eu falo muito para as pessoas é que se a gente só entende todos os problemas do mundo, as injustiças do mundo, e o grau de gravidade, o senso de urgência que a gente tem para transformar as coisas, e não faz nada a respeito, o caminho é realmente um processo de profundo desgaste e adoecimento. Agora, se você conecta isso a uma ação transformadora, aí a gente faz o oposto. A gente usa essas injustiças justamente como motor para demonstrar para a gente o quanto é bonita a sociedade que a gente pode construir no lugar dessa, o quanto ela é necessária, o quanto os valores, eles realmente superam qualitativamente todas as relações de produção e reprodução da vida que a gente vive nesse sistema. Então, a gente tem um efeito oposto. E aí, desse jeito, a gente acaba sendo sempre pessoas que veem o mundo de uma forma muito dura, porque o mundo realmente está numa situação muito dura, mas que mobilizam pessoas para construir um outro mundo no lugar desse. E o mundo que a gente fala é um mundo onde a gente consiga, finalmente, ter uma harmonia na relação com a natureza,
onde não haja exploração e opressão sob nenhuma forma, onde as pessoas colham plenamente o fruto do seu trabalho, onde as cidades não sejam orientadas para o capital e para o acúmulo, para o lucro a curto prazo, e sim orientadas para as pessoas, lógica de cidades sustentáveis, onde a relação, em relação a critérios raciais, de gênero, de sexualidade, de nacionalidade, nada disso diga que seja um fator determinante para garantir seu direito à vida, a garantia de você poder passar a maior parte da sua vida sem sofrer uma violência, sem sofrer um feminicídio, um crime de ódio sobre qualquer forma, sem sofrer um extermínio a partir da polícia militarizada nas periferias. Enfim, a gente precisa pensar todos esses critérios com muita seriedade, porque é possível construir processos assim. E aí, tudo que a gente fala, então, toda vez que as pessoas perguntam, como é que vocês se movimentam, né? Como é que vocês conseguem ter energia? A gente fala que a gente tem energia por quê? Porque a gente quer acabar com esses grandes males do mundo, a exploração, todas as opressões e a destruição do planeta, para botar no lugar dessa sociedade uma sociedade do bem viver. E quando a gente fala isso, também parece uma coisa super abstrata, porque, pô, bem viver pode parecer até o nome da barrinha de cereal, ou até do condomínio ali de luxo que tem um monte de paisagismo bonito e tal, né? Então, no fim das contas, quando a gente fala de bem viver, a gente está falando de uma coisa profundamente antissistêmica. Porque bem viver, como a gente chama esse conceito, ele vem da formulação indígena, principalmente dos povos indígenas andinos, e é uma formulação ancestral, não é uma formulação de agora, né? Os povos que habitavam esse continente antes da invasão europeia, há 520 anos atrás, aqui no Brasil, no caso, esses povos, eles vinham refletindo sobre quais eram os melhores conviveres, quais eram as melhores formas de se relacionar entre si. E aí, cada povo foi chegando à sua síntese. Por exemplo, o povo Quechua, que vive, por exemplo, muito característico do Equador, eles tinham uma formulação chamada Sumac Calçai, onde eles falavam que o Sumac era plenitude, né? Era a ideia do pleno, do bom, e o Calçai é vida. Então, a vida em plenitude. E tinham isso como objetivo de vida nas suas relações comunitárias mesmo. Como é que os povos, a partir da sua organização comunitária, do seu modo de vida, conseguem proporcionar uma vida em plenitude? Isso é uma formulação muito bonita, né? Na Bolívia também é a mesma coisa, o povo Aymara também, o nome era diferente, era Sumacamanha, mas sempre essa mesma ideia. Uma sociedade que nos leva para uma possibilidade de uma vida boa, uma vida bela. O povo Guarani, por exemplo, também. O povo Guarani que está aqui no Brasil e em outros 5 países, eles têm essa formulação do Tecoporã. O Tecoporã é o bom e o belo. Mas o Tecoporã é atingido a partir do Nhanderecó, do nosso modo de vida. Né? Isso é no idioma Guarani. Então, vários outros povos refletiram sobre os bons conviveres que poderiam levar a gente para uma outra relação social, né? A gente via, por exemplo, muitos povos na África refletindo, principalmente o povo Bantu refletindo sobre Ubuntu, por exemplo, várias outras formulações. A gente via os povos indígenas de Chiapas, no México. A gente via formulações na Índia, como, por exemplo, Swadesh, a ideia da autossuficiência na comunidade, e várias outras questões. A gente via vários povos refletindo sobre quais são os melhores conviveres, né, que a gente pode ter. Mas, no fim das contas, todos têm essa mesma ideia, e principalmente os povos indígenas. Eles falam de forma muito contundente que falar de bem viver é a gente repensar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na nossa comunidade, e o nosso lugar como parte da comunidade na relação com a natureza. Ou seja, o que a nossa comunidade está fazendo com a natureza? O que nós, em Cacoal, por exemplo, estamos fazendo com a natureza que está à nossa volta? O que a gente está fazendo no nosso papel enquanto comunidade, enquanto parte de uma comunidade? A intervenção que a gente tem, ela é uma intervenção regenerativa de laços comunitários, é uma relação que não reproduz opressões, por exemplo, que não reproduz exploração das pessoas, ou ela é uma relação que permeia todas as contradições do nosso sistema e às vezes até intensifica eles, né? E qual é o nosso papel no mundo? Essa reflexão é super interessante que os povos indígenas fazem. O que a gente está fazendo aqui? Né? Porque para os povos indígenas, o papel da pessoa era justamente estar nessa relação harmônica com a sua comunidade e, junto com a sua comunidade, estar numa relação harmônica com a natureza enquanto parte da natureza. Isso é muito bonito de se pensar, né? E os povos chegavam a uma formulação tal que várias etnias indígenas sempre tiveram na sua cosmovisão a ideia de que a pessoa nasce 2 vezes. Primeiro ela nasce biologicamente, e depois ela nasce de novo quando ela encontra o seu lugar no povo, quando ela encontra o seu lugar no mundo.
E isso é uma reflexão muito bonita, assim, a gente pensar. E isso coloca a gente no outro patamar. A gente sabe que para construir uma sociedade do bem viver, que tem relações de abundância, mas uma abundância não a partir do consumo, mas abundância no sentido de uma relação realmente a partir de uma relação harmônica com a natureza, não ter a escassez que o desastre ambiental planetário promove, por exemplo. Uma relação de cooperação, uma relação de complementariedade, isso é muito bonito de se pensar, e isso é uma formulação que está presente no bem viver. E aí a gente viu isso, essa formulação do bem viver, ser levada a um nível tal que países latino-americanos chegaram na década passada a fazer essa formulação a partir de um ascenso de mobilização indígena nos seus países, de levar isso para dentro da Constituição dos seus países. Então, em 2007, o Rafael Correa, como presidente do Equador, começou um processo de Assembleia Constituinte que colocou na Constituição do Equador o bem viver. E colocou o bem viver como forma, objeto de busca para aquela sociedade, mas colocou também os direitos da natureza, ou seja, a natureza como um sujeito de direitos. E, além disso, colocou também a ideia de estados plurinacionais, porque o bem viver sempre traz isso, a ideia de um mundo onde caibam vários mundos, onde a gente compreenda que a gente tem diferenças mesmo, mas que elas não sirvam para gerar uma relação de exploração de opressões, por exemplo, mas que elas sirvam para a gente florescer nessas diferenças. Isso é uma formulação muito mais bonita, sabe? E aí, nesse sentido, então, coloca na Constituição o bem viver como busca para a sociedade, de equilíbrio da sociedade, coloca os direitos da natureza como parte fundante dessa sociedade e coloca também a ideia de estados plurinacionais em que os diversos povos ali tinham direito à sua autodeterminação, à preservação da sua cosmovisão, da sua cultura, dos seus costumes, das suas relações ali com o seu território. A mesma coisa aconteceu na Bolívia. Em 2006, a Bolívia elege, depois de 500 anos, o primeiro presidente indígena da história, que é o Evo Morales, e aí, Evo Morales sofreu um golpe de Estado em novembro do ano passado, onde está fazendo agora 10 meses desse golpe, foi um golpe duríssimo, e agora a Bolívia está sofrendo profunda crise social, com casos gravíssimos de massacre a povos indígenas, a povos operários, população sindicalizada, organizada nas mineradoras também sofrendo massacres, uma série de coisas. Que essa é um pouco da sina da América Latina no capitalismo independente, né? O papel do Sul Global é meio que esse, né? Ser primário exportador, e toda vez que tenta traçar um caminho de independência, de autonomia, mesmo que com contradições, o topo do sistema, o centro do sistema não permite, intervém. E a gente viu, muita gente admira muito o Elon Musk, né? Como um executivo, um homem de sucesso. O Elon Musk, que é o fundador da Tesla, fundador da SolarCity, o fundador da SpaceX, ele disse no Twitter dele que ele deu o golpe sim na Bolívia e que vai dar em quem mais for necessário, né? Nesse caso, para controlar reservas de lítio, para impedir migração de mercados para a China, e no fim das contas é um destino muito frequente no Sul Global, né? O Brasil também já passou por isso algumas vezes, até hoje passa por isso, sobre intervenção imperialista para que o Brasil não consiga cumprir um caminho de autonomia, de independência, né? Então, isso para nós é muito importante, a gente levar isso em consideração. E a Bolívia, em 2006, elegeu Evo Morales, e em 2009 promulgou essa nova Constituição que também trazia o Summa Camanha, o Vivir Bien, lá eles inverteram, como parte da Constituição. Mesma coisa, direitos da natureza, Estado plurinacional, bem viver também como objetivo a ser alcançado. Isso é uma aposta muito ousada. Agora, nenhum desses dois países conseguiram romper com o destino que o centro do capitalismo colocou para esses países no Sul Global. Então, o Equador é isso, um poço de petróleo imenso, uma mina a céu aberto também, a Bolívia é a mesma coisa, uma mina a céu aberto desde a colonização. A gente não pode nunca esquecer que a prata de Potosí, que foi a maior montanha de prata do mundo, ela foi boa parte do que financiou a Revolução Industrial da Inglaterra e da Europa como um todo, veio da prata de Potosí, e veio do ouro de Veracruz, no México, veio do ouro de Ouro Preto, de Vila Rica, aqui no Brasil também, e veio boa parte de Minas Gerais, e agora a Amazônia tem um papel tão importante nisso, né, com a Vale, cada vez mais a mega mineração avançando na Amazônia com tanta força, não só da Vale, mas de tantas outras companhias. Então, nem a Bolívia nem o Equador conseguiram romper com esse papel que a gente chama na divisão internacional do trabalho, em que alguns países têm isso. O Brasil, hoje, o papel que o Brasil cumpre na divisão internacional do trabalho é ser um grande fazendão dominado pelo agronegócio, ser uma mina de céu aberto dominada pela mega mineração, ser um poço de petróleo também, principalmente a partir do pré-sal, e ser um grande cassino para especulação financeira. Então, no fim das contas,
a Bolívia e o Equador também não conseguiram romper com isso, isso levou a muitas contradições, que justamente os países que tinham bem viver na Constituição estavam com essa ideia do desenvolvimento, do crescimento econômico infinito, né? E isso entrou em uma contradição imensa com os povos indígenas que se auto-organizavam, isso entrou numa contradição imensa com os povos da cidade que buscavam justiça social, buscavam realmente uma ruptura com esse sistema, e nenhum desses países conseguiu realmente transformar o sistema, inverter as relações de poder na sociedade, construir uma sociedade que não tivesse classes sociais, por exemplo, nenhum deles conseguiu avançar nisso. Embora vários deles falassem, principalmente na Venezuela, falavam do socialismo do século XXI, né? Mas nenhum conseguiu alcançar esse patamar, que era o objetivo que se buscava nos seus programas, programas de campanha, que se buscava nas suas grandes formulações teóricas sobre mudança social. E isso levou à fragilização, ao ponto que mesmo a relação com os povos indígenas no governo do Evo Morales na Bolívia, com o governo do Rafael Correa no Equador, foi muito complicadas, né, a ponto que isso levou a enfrentamentos mesmo, quando o governo da Bolívia estava construindo, por exemplo, uma grande rodovia numa região que era uma região de povos indígenas que não tinham sido consultados, e quando foram consultados se manifestaram contra aquela grande carreteira, né, que chama. Isso levou a marchas dos povos indígenas para o palácio, enfim, para pedido de saída do presidente, uma série de coisas, e o próprio Rafael Correa também, que tinha uma aposta que era bonita na sua ideia inicial, que era o Parque Yasuni, que tinha uma reserva de petróleo imensa dentro daquele parque, mas era uma área amazônica. Então, o governo do Equador, o Rafael Correa, foi buscar no mundo investidores internacionais que pudessem pagar para que aquela reserva de petróleo não fosse explorada e para que a floresta fosse mantida ali. Ou seja, era um pagamento de serviço ambiental de preservação. E isso era uma coisa muito inovadora. Assim como o Evo Morales fez uma cúpula contra as mudanças climáticas na Bolívia, em Cochabamba, uma série de outras coisas que são inovadoras, mas toda vez eles tentavam fazer mudanças sociais, mas o sistema não permitia também, e a ponto que o Parque Yasuni não conseguiu ter o financiamento que gostaria e começou a explorar petróleo no mesmo ano, inclusive, que o projeto fracassou, já começou a exploração de petróleo lá. A mesma coisa da Bolívia. Começa um processo de expansão do agronegócio, a partir da meia-lua, com interferência dos ruralistas brasileiros, começa um processo de mineração com mais intensidade, construção de rodovias em territórios indígenas, e um desgaste muito grande com os povos daquela região. A ponto que todos esses dois governos não estavam sozinhos. Naquele momento, na América Latina, a gente tinha Venezuela, a gente tinha Cuba, a gente tinha Nicarágua, a gente tinha El Salvador, a gente tinha Chile com a Bachelet, a gente tinha Brasil com o ciclo petista do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tinha Argentina com o Kirchner, a gente tinha, no fim das contas, uma onda progressista na América Latina, né? E todos esses processos foram se perdendo por vários motivos, assim, alguns com golpes declarados, por exemplo, o golpe em Honduras, que aconteceu em 2009, o golpe no Paraguai, por exemplo, o presidente Fernando Lugo, o golpe de 2016 no Brasil, um golpe midiático, institucional, parlamentar também, que aconteceu contra uma presidente eleita sem crime de responsabilidade, com todas as diferenças que eu tenho com o Partido dos Trabalhadores, eu acredito que aquilo ali foi uma ruptura democrática injustificável, perto do que aconteceu depois, principalmente nas relações com corrupção e uma série de coisas. Então, na minha opinião, houve sim um golpe. Assim como houve um golpe na Bolívia, em novembro do ano passado. Outros processos foram perdendo eleitoralmente. No Chile se perdeu, e a herança da ditadura militar do Pinochet retomou o poder, né? Agora está o Sebastião Pinheira lá promovendo repressões terríveis contra os povos que pedem o fim da aposentadoria privada, que pedem o direito à água, que pedem o direito à manifestação, uma série de coisas. No Equador, a mesma coisa. Na sucessão presidencial, elegeu uma pessoa que até se dizia aliada e a continuidade do governo anterior, da Revolução Cidadã do Rafael Correa, mas que aplicou uma agenda neoliberal. A gente vê a Colômbia, por exemplo, como um país que também sucessivos golpes, sucessivos massacres ao povo camponês, e que leva a um processo de deterioração social muito pesado. Agora, ou seja, a gente vivia antes uma onda progressista, essa onda foi minada gradativamente em cada um dos países, a ponto que poucos deles sobrevivem, cada vez com mais contradições, porque estão sendo mais apertados por sanções internacionais, por bloqueio econômico, como o de Cuba, ou que os Estados Unidos promovem contra Cuba, ou pelas sanções internacionais que os Estados Unidos promovem contra a Venezuela, por exemplo. A ponto que esses processos foram se perdendo, e hoje a gente vê uma onda de extrema-direita na América Latina, inclusive, podendo levar a gente a um processo de guerra declarada mesmo. Não dá para descartar a possibilidade de que
as relações dos Estados Unidos com a Venezuela, principalmente num processo eleitoral difícil, uma disputa eleitoral difícil, em que a possibilidade de guerra ao longo da história reelege presidentes, porque o povo dá um voto de confiança no seu chefe de Estado quando entra num momento de conflito, pode colocar a gente numa situação de invasão militar da Venezuela nas próximas eleições, que vão ser agora no dia 3 de dezembro desse ano. E se isso acontece, o Brasil, a Colômbia principalmente, e o Brasil cumpririam um papel muito ruim, a possibilidade de a gente realmente estar dentro de uma guerra e, na minha opinião, com todas as contradições que tem o outro lado, mas eu acredito que esse lado atual do Brasil é um lado que consegue estar ainda mais errado, com mais problemas do que qualquer outro lado no planeta nesse momento. Então, na minha avaliação, a gente precisa transformar o Brasil com um senso de urgência tal que envolve a gente construir uma nova maioria social, cada vez mais se enraizar territorialmente e juntar cidade, campo, floresta numa grande aliança pelo bem viver. E eu queria terminar com isso. A gente entendendo o senso de urgência do desastre ambiental planetário, das opressões, da exploração e da possibilidade de uma guerra imperialista declarada no nosso continente, cada vez mais elementos disso, reuniões do Grupo de Lima, dos chefes de Estado, falando sobre intervenção na Venezuela, mudança do orçamento militar do Brasil para uma corrida armamentista no Brasil, mudança da política nacional de defesa a partir do Exército Brasileiro para considerar a América Latina não um território de paz, mas um território em conflito. Possibilidades de, a partir daquelas reuniões que aconteciam entre chefes de Estado, o Eduardo Bolsonaro, com o Steve Bannon, com todas essas pessoas, pensando a governança global no mundo mesmo. São processos que colocam a gente sob risco. Agora, para a gente resolver isso, a gente precisa, na formulação que a gente faz do bem viver, né? A gente precisa fazer as resistências do nosso tempo mesmo e preservar os biomas, preservar a floresta, preservar todos os biomas que a gente tiver. A gente precisa se enraizar nos territórios mesmo a partir de serviço social auto-organizado, as pessoas estarem juntas, construindo suas hortas comunitárias, suas creches comunitárias, suas cozinhas comunitárias, suas lavanderias comunitárias, seus coletivos de cooperativas dos mais variados ofícios, porque nesse mundo, com a quarta revolução industrial, cada vez mais vai tornando o trabalhador das periferias desnecessário, e um exército industrial de reserva cada vez mais dispensável na automação. Então, as pessoas precisam encontrar seus próprios caminhos mesmo. Toda vez que a gente analisa o desastre ambiental planetário, os principais painéis de projeções tratam de 2 cenários possíveis. Um cenário de destruição, em que acontece tipo Mad Max, uma violência, uma brutalidade generalizada, o fim dos estados nacionais, uma violência completa e a devastação do planeta mesmo, que pega inclusive a classe dirigente também, e que meio que não escapa a ninguém. Esse é um cenário 1. Mas tem um cenário 2, que se trabalham também na análise de cenários, que a destruição acontece no planeta sim, mas a classe dirigente escapa. E escapa do mesmo jeito que está escapando na pandemia. Por exemplo, começa a pandemia, os bancos recebem 1,2 trilhão para escapar da sua redução de taxa de lucro, né, do governo brasileiro, porque esse valor daria para dar R$ 3.300 para 50 milhões de brasileiros durante 6 meses. E a gente tem um isolamento social, um distanciamento social realmente justo e genuíno, né? Agora, esse outro cenário é que, além daquele cenário de Mad Max, né, que é aquele filme, tem um outro cenário que as pessoas falam que a classe dirigente escapa nos seus bolsões de sociedade perfeita, inclusive dentro ou fora da Terra. Então, quando a gente vê aquela ideia de grandes soluções ecomodernistas, por exemplo, mas que são de renda concentrada, que são uma propriedade concentrada em grandes grupos de investidores, a gente vai vendo o quanto é complexo esse caminho, né? E o quanto esse caminho exclui a população mais pobre. Então, quando a gente analisa esse segundo cenário, é um cenário que parece, às vezes, com aquele filme, por exemplo, aquele filme Elysium. Não sei se vocês já viram, que é um filme que tem até o Wagner Moura lá, que os ricos eles vão para um satélite da Terra e lá replicam um bioma, todo um ecossistema, uma coisa incrível, assim, e a população está na devastação, na destruição completa. A gente vê isso em vários momentos, a gente vê isso nas cidades. O que são os condomínios de luxo, enquanto as cidades são cada dia mais insustentáveis? Então, a gente vai vendo simulações disso, né, e preparação disso. Quando a gente vê a classe dirigente pensando a migração para Marte, uma série de outras coisas, é pensando nisso, né? Sendo que poderia só não destruir o planeta, né? Porque, no fim das contas, quando eles trabalham nesses 2 cenários, ou a destruição total, devastação total, ou os ricos escapam, o que acontece com o resto da população? A população mais pobre, os animais não humanos e o restante da natureza. Nenhum desses caminhos serve, nenhum desses 2. Então, toda vez que a gente fala desses 2 caminhos, que são os principais painéis de análise de cenário de colapso climático e ambiental, tratam, a gente precisa entender que nenhum deles serve para a gente. Então, a gente precisa construir um terceiro caminho.
O terceiro caminho que eu acredito é um caminho que os povos indígenas vão traçando, da gente mudar a nossa relação com a natureza mesmo, a gente trazer não para a perspectiva da organização a partir da cosmovisão indígena e da auto-organização, por exemplo, nas suas aldeias e nos seus povos, nos seus territórios, mas trazer essa síntese para as cidades e para todos os demais povos, para que a gente consiga pensar uma síntese do bem viver aplicada à lógica das cidades, do campo e das florestas também. E que aí a gente consiga construir um caminho, que é o terceiro caminho, e é o único caminho que eu trabalho como possível, que é o caminho não de Mad Max, não de Elysium, um caminho muito mais parecido com aquele filme Avatar, em que os povos que estão na relação com a natureza percebem o tamanho daquela ameaça, se mobilizam, derrotam aquela ameaça sistêmica e mantêm a sua relação harmônica com a natureza. Nós precisamos, ou a gente derrota o capitalismo nesse momento da história da humanidade, ou o capitalismo vai acabar com a vida na Terra. E a gente não tem saída ecocapitalista que pode resolver isso, porque eles pensam sempre a partir da lógica da acumulação do lucro a curto prazo, do lucro trimestral para os seus acionistas. Então, as soluções são orientadas para isso, orientadas para que as grandes usinas solares, as fazendas solares, concentrem renda, concentrem acesso à energia, concentrem tecnologia para si, a partir das suas patentes, e nunca a solução orientada para o bem comum. Então, quando a gente fala de soluções, por exemplo, para a transição energética, a gente está falando não de grandes usinas solares, que só a reflexão daqueles painéis, daqueles espelhos na torre principal, frita pássaros quando eles estão passando por ali. A gente precisa falar de cada casa com seu painel fotovoltaico produzindo sua própria energia, cada casa captando sua água da chuva, cada casa plantando seu próprio alimento, cada casa tratando seu próprio esgoto com bacia de evapotranspiração, por exemplo, ao invés de ser grandes manilhas de estações de tratamento de esgoto que ainda são poluentes. Então, a gente pode falar de um outro horizonte possível, a partir da preservação dos biomas, de uma educação ambiental efetiva, de investimento público, e não desmonte público que acontece hoje, grandes transições agroecológicas, grandes soluções ecológicas que já existem a partir dos povos e não precisam de grandes investimentos. As pessoas falam de como é que a gente vai capturar o carbono da atmosfera que a gente está emitindo agora. E tem um relatório de outubro de 2018 do IPCC que fala do papel das florestas na regulação do clima. Vocês estão numa área de um bioma profundamente ameaçado, né, que vem de anos que essa ameaça se intensifica na derrubada e na queima, e depois na pecuária de alta intensidade, e depois no agronegócio, na monocultura do agronegócio. A gente precisa pensar que, quando a gente está falando de planeta, a gente tem já um mecanismo de captura de carbono, que o IPCC, nesse relatório, falava, que as florestas do mundo captam 25% do carbono que é depositado na atmosfera todos os anos. E por isso elas são depósito imenso de carbono, né? Por isso que o Brasil, quase todos os outros países do mundo, a maior taxa de emissão de gás de efeito estufa na atmosfera vem do setor de energia e de transporte. No Brasil, não. No Brasil, 69% das emissões, ou seja, quase tudo, ela vem da derrubada e da queima da floresta, porque se a floresta capta carbono, ela é um depósito de carbono também. Quando ele é derrubado e quando ele é queimado, principalmente, ele joga esse carbono de volta para a atmosfera. Só na Amazônia a gente tem equivalente a 100 anos de emissão dos Estados Unidos de carbono atual, por exemplo. Ou seja, o Brasil sozinho, se destruir a Amazônia, tem condições de levar o mundo para uma crise climática. O Brasil é uma bomba de carbono se não for preservado. Ao contrário, se ele for preservado, se for regenerado, o Brasil pode ser a salvação da humanidade, de capturar o carbono da atmosfera, de regenerar os rios, porque as florestas fazem isso, elas permitem a infiltração da água no solo, elas permitem que a umidade que as árvores coletam, elas evapotranspirem a partir das suas folhas, que gera chuva no continente inteiro. Então, a gente está falando de um país que tem uma dádiva. A gente tem todas as condições para ser a maior potência ambiental do mundo, mas não no sentido ecocapitalista de explorar a Amazônia, não, mas no sentido de prestar um serviço ambiental para a humanidade, para a natureza, e todos os animais não humanos como parte dessa natureza, e a humanidade como parte dessa natureza, né? Então, toda vez que a gente fala de ecologia e coloca essa ideia da saúde mental, eu sempre tento trazer esse aspecto de que, sim, a partir da luta coletiva é possível construir outros horizontes. A história das revoluções no século passado e no retrasado, por exemplo, demonstram que a partir da organização popular é possível romper com as ordens vigentes estabelecidas, é possível mudar sistemas, só que essa mudança de sistema no século XXI precisa vir resolvendo esses três grandes males: a exploração, todas as opressões e a destruição da natureza. E eu acredito muito, e todo o trabalho que a gente faz de comunidades agroecológicas, de mutirões do bem viver, de territórios coletivos em todos os lugares, a gente faz isso apostando que uma execução organizada, coletiva, consistente, disciplinada ao longo de muitos anos vai construir uma nova maioria social, e são as novas maiorias sociais que transformam o mundo mesmo.
Então, nós queremos mesmo construir uma revolução no Brasil, e essa revolução ela é pautada pelo bem viver e pautada por uma vida totalmente diferente da que a gente vive hoje, e isso mantém as pessoas com muita felicidade e com muita realização nessa caminhada. E é só por isso que as pessoas conseguem se segurar nessa caminhada, porque sonham uma sociedade muito mais bonita do que essa lá na frente, se nutrem da história das revoluções que mostram que é possível construir isso, e tem pequenas vitórias cotidianas no trabalho comunitário, nas relações sociais, onde já refletem um pouquinho do que a gente está querendo construir, e isso mantém a gente não só de pé, mas avançando a cada dia. A gente sabe que a situação do mundo, ela se complexifica a cada dia. A pandemia não veio sozinha, ela veio com uma crise estrutural do capitalismo, que desde 2007 nunca se recuperou da sua crise das hipotecas subprime nos Estados Unidos, da crise global, dos derivativos ali, da especulação financeira mundial. E agora chegou num ponto realmente de depressão econômica. Agora, se a gente foca nos territórios, nas cidades, no campo, na floresta, foca na auto-organização e foca nessa estratégia de construir uma revolução para o Brasil, na minha avaliação, tudo que a gente tem construído tem apontado que sim, é possível e que realmente esse é o caminho não só possível, mas é o caminho necessário e é o caminho urgente. Então, por isso que eu fico feliz de falar disso. Toda vez que alguém me convida para falar disso, eu aceito com o maior prazer, porque eu fico muito tranquilo. Vocês, esse aqui é meu papelzinho, tá? Que se eu fosse anotar alguma coisa, eu escrevi aqui. Eu nunca anoto nada do que eu vou falar, porque a gente vive o que diz. Então, a gente, no fim das contas, tá falando só do que a gente faz, do nosso trabalho de formiguinha, sabe? E é um prazer partilhar com vocês isso, enfim. Eu queria muito trocar uma ideia com vocês sobre essa ideia de quebra de paradigma mesmo, e o que a gente pode pensar como transformação de mundo mesmo. E, além disso, isso sempre vem acompanhado de um convite mesmo. Quem quiser somar nesses projetos, em qualquer projeto desses, do bem viver, vai ser mais que bem-vindo, bem-vinda, enfim. Seria incrível construir com vocês esse horizonte de transformação. Toda vez que eu converso com uma pessoa sobre isso, eu falo, olha, se você compreender essa lógica de acabar com a exploração, a opressão e a destruição do planeta para construir uma sociedade de bem viver no lugar dessa, e isso no Brasil, passar por construir uma nova maioria social, resistindo, se enraizando e juntando cidade, campo, floresta, eu falo para as pessoas que elas não precisam assistir mais nenhum vídeo meu, porque tudo que eu falo e que eu faço na vida é orientado por isso daí. Então, se você entender essa lógica, todo o conteúdo que eu produzo na internet é orientado para isso, sabe? E aí, por isso que eu fico feliz de poder trocar uma ideia com vocês, e estou ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse debate mesmo, que, na minha opinião, é um debate fundamental da humanidade agora. Tiago, meu irmão, que foi isso? Estou aqui em êxtase, eu fiquei assim vidrado durante todo o tempo. Você é sempre muito humilde, né? Desde o primeiro contato, é uma simpatia imensa, né? Uma generosidade que transborda, que excede as redes virtuais de comunicação, que a gente se sente acolhido, abraçado por você em cada palavra ou até mesmo no seu silêncio. Hoje, quando eu não conseguia me comunicar com você, fiquei desesperada, eu não encontro o Tiago. Será que ele esqueceu do nosso compromisso? Mas, de repente, com o seu silêncio, você vem com essa doçura e essa potência em sua fala. E eu te sigo e aconselho aqui a todos, né, que estão aqui, sigam no YouTube, Instagram, Tiago Ávila Brasil, né, Tiago com TH, maravilhoso, sempre com conteúdos de primeira grandeza. Embora você diga que entendendo a lógica, né, já entendeu o seu raciocínio, é só isso. Não é só isso, gente. É que ele é muito humilde. Porque, embora ele fale de todas essas coisas, é sempre com uma leveza e uma profundidade tão radical e tão transformadora que só nos faz crescer. Outro dia eu te acompanhei numa live, eu esqueço o nome da companheira, não me lembro agora, e você falava também muito bem de saúde mental e dizia justamente sobre uma coisa muito impactante, né? De que as pessoas têm consciência, porque principalmente os menos abastados, porque são esses que experienciam as desigualdades. Quando um trabalhador pega 4 ônibus para chegar no seu trabalho, ele entende desigualdades estruturais, ele vive isso, né? Ele não consegue suportar mais esse sistema, mas é preciso a organização para esse levante, essa insurgência, como você diz, acontecer.
Eu tenho várias perguntas que eu gostaria de apresentar para ti, mas também os meus amigos, né, os nossos alunos estão aqui, também tem várias. E a necessidade é grande, né? Eu não estou na ordem da vez, estou até aqui furando a fila. Eu quero, então, nesse momento, simplesmente agradecer em nome de todas minhas amigas, docentes, né, a coordenação do curso de psicologia, a instituição Facimed, pela sua disponibilidade, sua generosidade, sua genialidade e, sobretudo, por esse trabalho imensamente humano e generoso, né? Um trabalho que você faz para nós e para todas as futuras gerações, né? Quero muito agradecer, parabenizá-lo pelo seu aniversário, né? Um dia fantástico em que sua vida iluminou as nossas, passou a iluminar as nossas. Enfim, quero, em nome do curso de psicologia, hoje é o dia da psicologia e nós estamos aqui, ó, pianinho, no silêncio, aprendendo com você. Quero registrar, eu vi aqui presente o professor William Gama, né, do curso de Direito da UNIR, uma mente também grandiosa, extremamente humanitária. Seja bem-vindo, né, o professor. E também as demais instituições, aqui temos inúmeras outras, e também gente de outros estados. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade. E agora também nossos alunos mediarão essa conversa, tem muita coisa aqui para debater. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado demais, foi um prazer imenso, irmão. Obrigado, professor Leandro, pelas falas. Obrigado, Thiago, também pelas incríveis palavras pontuadas esta noite. Vamos abrir para as perguntas, se alguém quiser. Ainda dá tempo de a gente fazer mais algumas perguntas aí no chat, fiquem à vontade, fazer comentários. Só que antes de abrir para as perguntas, eu só gostaria de pontuar, na verdade, fazer uma breve homenagem, na verdade, que hoje, esse mês, na verdade, completa 25 anos do massacre de Corumbiara, né? Não sei se vocês estão sabendo. São 25 anos do massacre de Corumbiaras, que ocorreu na fazenda Santelina, ali na região de Corumbiara, onde aproximadamente 20 trabalhadores desapareceram, 350 ficaram gravemente feridos, 200 presos e teve 8 mortos, incluindo uma criança, né? Uma criança foi morta nessa operação da polícia. A polícia chegou de madrugada e tal, e abordou essas pessoas. Foi um massacre muito terrível, que jamais deve ser esquecido, né? E o que isso quer dizer? Esse massacre de Corumbiara evidencia uma questão na nossa região de Rondônia, muito específica, que às vezes as pessoas, os próprios moradores do estado, a gente se aliena dessa realidade, a gente não percebe, que é o grande conflito agrário que existe na nossa região. Para vocês terem uma ideia, o último levantamento feito ali pela Comissão da Pastoral da Terra em 2018, Rondônia estava em segundo lugar no número de assassinatos decorrentes de conflitos de terra no Brasil. Ela só perde para o Pará. E em 2015 e em 2016, a Rondônia estava em primeiro lugar. Então, apesar de ter diminuído o número de mortos por conflitos agrários, mesmo assim, Rondônia ainda está em segundo lugar, ainda está em um nível muito alto, né, de mortes por conflitos agrários. Então, eu acho importante a gente pensar essas questões e frisar essas relações de como o nosso estado, e isso envolve os próprios mecanismos de poder, as próprias classes dominantes, que são constitucionalmente esses grandes latifundiários que constituem a classe dominante no nosso estado, como eles oprimem essas pessoas, esses companheiros que estão na luta, no campesina, no campo, por terra, como eles oprimem essas pessoas nas lutas delas,
E como por eles deterem o poder, eles invisibilizam essas lutas e apagam a luta dessas pessoas, e criam momentos de demonizações também dessas próprias lutas. Por exemplo, a questão do MST, ou a questão da LCP, por exemplo, o movimento campesino no Estado, muito importante, não pode se esquecer, deve ser citado. Então, a gente pensar essas questões, essas lutas não podem ser invisibilizadas. E aconteceu um negócio bem legal, que os campesinos, eles conseguiram, esse ano, eles conseguiram, esse mês, na verdade, tomar posse das partes da fazenda Santelina, que eles foram expulsos na época do massacre de Corumbiara. Então, só prestar essa homenagem, que hoje esses campesinos, esses lutadores camponeses, eles estão nessas terras, e eles estão dividindo essas terras para eles. Então, é muito importante a gente frisar isso aí, e não esquecer da luta dessas pessoas. É isso que eu queria falar. E agora, passar para as perguntas. Então, a primeira pergunta, Thiago, vem da Andressa. Ela pergunta, em questão da solução, como você acha que podemos estrategicamente atuar para modificar essa triste realidade? Boa, obrigado, Fábio. Obrigado. É da Andressa essa pergunta? Isso. Boa. Obrigado, Andressa, pela pergunta também. Enfim, agradeço demais a acolhida de vocês, pessoal. Fiquei muito feliz mesmo. Pô, Fábio, da maior importância tudo que você falou, a luta pela terra, a luta por justiça no campo é da maior importância. E é massa ver o nível de consciência mesmo, né, que vocês vão construindo a partir dessa relação de entender o mundo e agir sobre o mundo, porque eu acredito que vai no que a Andressa estava falando. Eu trabalho com a formulação de que nós temos uma missão. E foi colocado sobre nós essa missão histórica de carregar adiante a bandeira que sociedades ao longo da história vinham buscando construir uma sociedade livre da exploração e das opressões, e agora fazer uma síntese a mais, considerando também a questão do desastre ambiental planetário. Ou seja, a gente levar essa batalha adiante com o senso de urgência de quem, dentro dos próximos 10 anos, precisa ter mudanças contundentes na estrutura da sociedade, na forma de produção e reprodução da vida, para que detenha o desastre ambiental planetário. Então, a partir do momento que eu compreendo que a gente tem essa missão, eu acredito que as soluções passam exatamente por isso. As pessoas compreenderem esse papel enquanto sujeitas, enquanto sujeitos de transformações históricas, e se engajarem nas cidades, no campo, na floresta, a partir de organizações coletivas que pensem uma estratégia de curto, médio e longo prazo para nos levar para uma situação consideravelmente diferente da que a gente está hoje. Isso passa por muito o Fábio falou, o Leandro falou também, passa pela relação com os movimentos sociais, por exemplo, movimentos agrários, movimentos indígenas. Toda vez que a gente está falando de que a gente precisa preservar os biomas, a gente precisa lembrar que tem povos que há 520 anos resistem com as suas vidas contra a destruição desses biomas. E toda vez que eu vejo gente falando, gente super bem intencionada, mas falando, pô, não vamos falar de coisa ruim, não, vamos só fazer o nosso, vamos só pela positiva, não vamos falar dos problemas do mundo, não, vamos para a nossa ecovila, a gente planta e colhe, e vive lá e tal, a gente consegue construir uma sociedade perfeita, mas para quem? Para quantas pessoas? Num planeta de 7 bilhões de pessoas, num planeta que só no ano de 2018 foram assassinadas galinhas no Brasil, exportadas 5 bilhões e assassinadas quase outros 2 bilhões, ou seja, em um único ano, a gente matou em galinhas a mesma quantidade de humanos no planeta, só no Brasil. A gente está falando de uma quantidade de exploração animal imensa, de problemas estruturais em que a fome volta para o nosso país, a ponto que a gente não pode pensar numa solução que passe só pelo meu pequeno grupo, pelo meu núcleo familiar, ou meus amigos mais próximos. As soluções, elas precisam contemplar a totalidade. Esse conceito de totalidade é da maior importância, porque toda vez que alguém pensar que pode ir para uma ecovila e viver bem lá, sem pensar nos problemas do mundo, talvez valeria a pena considerar que os povos indígenas originários dessa terra aqui queriam fazer exatamente isso, até que veio a invasão europeia e foi expulsando, assassinando e cometendo um verdadeiro genocídio no nosso continente. E até hoje não cessou. Pelo contrário, mesmo em Rondônia, tem profundos conflitos em relação aos povos indígenas que resistem contra a destruição, que resistem contra a ideia da mega mineração, contra o garimpo ilegal também, contra todos
todas as ideias que são tratadas como ideias de sucesso numa concepção de desenvolvimento, que a gente precisa questionar, porque esse desenvolvimento é para quem? Seguir sendo primário exportador, na ideia de que das migalhas desse processo produtivo a gente vai conseguir tirar alguma ideia de conforto e benefícios sociais. Será que isso não é mais uma mentira colonial, que contam para a gente há mais de 500 anos, de que se a gente cumprir bem o nosso papel de forma obediente e educada na nossa divisão internacional do trabalho, e a gente seguir exportando nossas matérias-primas e depois importando itens manufaturados, mercadorias manufaturadas com valor agregado muito maior, e a gente vai conseguir pegar dessa relação comercial, a gente vai conseguir pegar migalhas disso para o desenvolvimento social do país. Isso nunca aconteceu, não só com o Brasil, mas com nenhum outro país do sul global nessa relação, a não ser quando eles romperam com esse sistema mesmo, mas dentro da lógica do capitalismo dependente, a ideia do desenvolvimento é uma mentira colonial, e a gente precisa se afastar dela e compreender que não tem saída a partir dessa ideia. A gente precisa reformular mesmo a forma de produção e reprodução da vida. Então, quando a Andressa fala do que a gente tem que fazer, é se juntar a essa grande missão histórica, essa batalha do nosso tempo. Eu falo isso muito assim, as grandes batalhas do nosso tempo chegaram, e a gente realmente, agora a gente vive o que a gente falava que existe uma luta de classes no mundo, ela existe e tem a maior brutalidade imaginável. Assim, o que o Fábio falou da Comissão Pastoral da Terra, a gente está falando de dezenas, todos os anos, de pessoas listadas, marcadas para morrer, e que são efetivamente executadas todos os anos. A gente está falando do país que mais se assassina socioambientalistas no mundo inteiro. O Brasil disputa com as Filipinas todos os anos, em outros momentos disputava com a Colômbia. A gente está falando de uma guerra que os poderes estabelecidos e que o andar de cima estabeleceu contra o povo, contra os animais e contra a natureza, que a única diferença não é se tem guerra ou se não tem guerra, a única diferença é se em alguns momentos a gente tem capacidade de engajar nessa guerra ou se a gente é simplesmente massacrado pela falta de organização. Então, a missão fundamental de quem quer transformar o mundo é compreender esse sistema e agir sobre ele de forma organizada também. Não pensar soluções a partir meramente do seu pequeno grupo, não pensar que meras ações individuais vão conseguir trazer mudanças sistêmicas, mas também não negligenciar a importância delas, sabe, Andressa? Porque isso acontece muito. Às vezes as pessoas falam assim, eu sou socioambientalista, então eu faço muita palestra para ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e sempre tratando, por exemplo, na questão da água, eu sempre tento desconstruir aquela ideia que as pessoas falam que o problema da falta d'água é que as pessoas não escovam o dente com copinho. Porque se a gente fizer isso, e eu acredito que é uma medida importante, a gente vai economizar alguns litros de água por dia. Cada pessoa vai economizar. Por exemplo, se a gente escova o dente com copinho, a gente pode estar economizando 5 litros de água numa única escovação. Se a gente usa descarga de duplo acionamento, a gente pode estar economizando 4 litros de água, dependendo do que você fizer. E se a gente tomar um banho rápido, por exemplo, a gente pode estar economizando até 40 litros de água, dependendo da duração do seu banho. Agora, se a gente chega no nosso almoço, a gente come um quilo de carne na nossa família, a gente já está falando ali de 15 mil litros de água só naquele 1 quilo de carne. Se a gente comeu só um bife de 100 gramas, a gente está falando de 1.500 litros de água. Qualquer economia que você pudesse ter feito foi irrisória perto disso daí. Além disso, quando a gente está falando que a ação meramente individual muda o mundo, a gente precisa lembrar que, no caso da água, por exemplo, 70% da água distribuída no Brasil vai para o agronegócio, e outros 22% vão para a indústria. E só 8% vai para a distribuição, para consumo urbano. E dentro desse consumo urbano existe uma imensa desigualdade entre bairros ricos e pobres, que às vezes chega até 12 vezes de diferença em capitais do nosso país. Então a gente está falando que a população da periferia, que está escovando o dente com copinho, estão sendo pessoas heróicas. Agora, aquilo ali não resolve a situação. E é importante ter consciência? É importante ter consciência, mas precisa sair da ideia da ação individual, que ela é boa para gerar consciência, para dar o exemplo, para trazer satisfação e felicidade para a pessoa de estar vivendo com menos contradição, e passar para a ação coletiva organizada sistêmica. Aí sim a gente começa a pensar quem é que está roubando a água, por exemplo. Quem é que está, no fim das contas, negando a água e levando a gente para um processo de escassez, né? Então, quando a gente pensa essa ideia, o que a Andressa perguntou, o que a gente tem que fazer, é compreender que o sistema está levando a gente para um caminho de destruição e que nós não podemos deixar, e a forma de não deixar é a partir da ação coletiva organizada. Acredito que é por aí. Muito bem, Thiago. Obrigado pela resposta.
Vamos ver mais uma aqui. Só um momento. A pergunta da Camila. Você acredita que essas determinações constitucionais são efetivas na modificação do modo de produção e, consequentemente, no fim de todo tipo de exploração? Porque constitucionalmente também nos é garantida a dignidade humana, igualdade, até mesmo a função social da terra, etc. Mas, nitidamente, não está previsto em lei, não faz diferença alguma nessa exploração do Brasil. Boa, obrigado, Fábio, obrigada, Camila. Essa é uma pergunta-chave, né? A gente pensar que tudo que tem de melhor na Constituição que foi conquistada a partir das diretas já e de todo o ascenso de luta de massas ali depois da ditadura militar, né, no fim da ditadura militar, é uma Constituição que traz direitos sociais incríveis, fala de reforma agrária, fala de auditoria da dívida pública, fala de saúde, educação, tudo na perspectiva da universalização, do gratuito, do público, para o bem comum. Depois a gente tem o Estatuto das Cidades, falando que os territórios na cidade também precisam cumprir sua função social, senão eles devem ter IPTU progressivo e depois ser até expropriados, ou seja, o debate legalista, ele é um debate complexo. Complexo por quê? Porque as relações, as leis e a função do Estado nos países, né, enquanto países de um sistema capitalista, elas não são uma relação de justiça, elas são uma relação de poder. E aí a gente pode ter tudo na Constituição, se não tiver a relação de poder, ou seja, do povo organizado para demandar a execução daqueles seus direitos, eles nunca vão acontecer. Então, a gente precisa considerar isso nesse sentido, assim, que o debate legalista, ele tem relevância? Eu acredito que tem. A gente debater sobre quais devem ser os nossos códigos de bons conviveres e como a gente normatiza isso, eu acredito que é da maior importância, porque a gente, enfim, precisa apontar o caminho que a gente acredita que é uma convivência social harmônica, as relações sociais se dão, né? Agora, acreditar que só isso basta, isso nunca bastou ao longo da história. Então, a gente sabe que grandes transformações sociais não são feitas a partir de mudanças na Constituição. Ao contrário, mudanças na Constituição são feitas a partir de transformações sociais na vida material das pessoas, a partir da auto-organização. Se a gente pegar, por exemplo, há 103 anos atrás, a Revolução Russa. Acontece uma revolução em fevereiro de 1917 e se derruba o czar. E aí se institui um parlamento chamado Duma, e aí o poder está com os liberais naquele momento. Só que o povo organizado nos territórios e nos locais de trabalho, a partir de um instrumento que é chamado de soviets, eles seguem se organizando e seguem demandando não só o fim do czarismo que já acabou, eles começam a demandar poder popular, começam a demandar todo o poder aos soviets, sabe? Então, quando a gente consegue ver isso daqui, a gente vê que em 1917 todo mundo derruba o czarismo, mas de fevereiro até outubro, a mudança passa a ser de que um fato social novo emergiu, que é um duplo poder, um outro poder por fora da estrutura do Estado, que tinha capacidade não só de mudar as leis, mas de fazer todas as leis do zero. E foi o que aconteceu em outubro. A Revolução Russa foi isso. Foi o duplo poder que emergiu a partir da auto-organização dos soviets, demonstrando que aquele outro poder se tornou obsoleto. Isso é da maior importância, assim. Então, toda vez que a gente fala de que a gente tem que cumprir a Constituição, a gente tem que preservar a democracia, eu sempre fui muito reticente com essas ideias, de falar, porque a gente via isso, quando estava no segundo turno da eleição de 2018, eu passei quase 3 semanas na rua, não parava em casa porque eu estava no vira-voto, conversando com as pessoas, e no primeiro dia, eu fazia treinamento para as pessoas, né, sobre técnicas de diálogo, e banquinhas, e relação com as pessoas e tal. E aí, toda vez eu via as pessoas falando, porque eu fui lá e falei para a pessoa que tinha que preservar a democracia. Cara, isso tinha quase nenhum apelo para as pessoas, porque as pessoas falavam, que democracia é essa se eu não tenho emprego? Que democracia é essa se o meu filho está correndo risco de ser assassinado pela polícia ali na minha quebrada, a qualquer hora? Sabe, falar de uma democracia como se o velho normal bastasse, e o problema é essa ameaça desse novo normal, isso nunca foi suficiente para um país tão desigual como o Brasil. Então, a gente precisa, sim, falar de direitos sociais? Precisa, mas principalmente falar das condições para que o povo mande e o governo obedeça, e não que a gente precise ficar questionando as desobediências do governo, ao que eles chamam de letra morta na Constituição, né? Então,
Quando a Camila fala, por exemplo, da Constituição do Equador e da Bolívia, por exemplo, botaram bem viver na Constituição. Isso foi suficiente para garantir o bem viver? Não, de jeito nenhum, porque as estruturas materiais de produção e reprodução da vida, a partir de um país do sul global de capitalismo independente, ultrapassou a vontade política e retórica expressa nas leis. Então, nós precisamos fazer mudança na vida material, e isso muda as leis, é o fato social que muda as leis, não as leis que mudam a sociedade. Muito bem, Thiago. Para mais uma aqui. Acho que dá tempo de responder pelo menos mais umas 2 questões. A pergunta da Valéria. A Valéria está perguntando como transformar o agronegócio em algo saudável, respeitoso para o ambiente e o sistema ecológico. Boa. Obrigado, Fábio. Obrigado, Valéria. Isso é uma questão muito relevante. Eu fiz uma série no Bem Vivendo, inclusive, os últimos vídeos que estão lá no canal são justamente sobre o agronegócio, e que buscam compreender o que é o agronegócio. Aí, para falar de como transformar, vou falar rapidinho do que ele é. O agronegócio é um sistema dito produtivo, que ele é destrutivo ambientalmente, porque ele trata da monocultura. Para essa monocultura, que não é biodiversa, ter viabilidade de nascer, acontece um sequestro da água numa quantidade exorbitante, acontece a modificação genética de sementes, não para o bem comum, para sobreviver a seca ou para algo assim, mas para sobreviver ao veneno que é despejado em quantidades imensas, que o Brasil é líder mundial no consumo de agrotóxicos, em que só no ano passado, 1 bilhão e 700 milhões de litros de veneno foram despejados nas nossas lavouras no Brasil, e a gente está falando que tudo isso acontece numa lógica de um sistema que se diz produtivo. Só que ele é ambientalmente destrutivo, ele é profundamente injusto socialmente, porque ele se nutre de uma relação histórica que o Fábio falou, de desigualdade na terra, em que, no Brasil, por exemplo, teve um momento em que toda a terra do Brasil era de propriedade de 12 pessoas, nas capitanias hereditárias, em 15 capitanias. E aí a gente está falando que essa concentração de terra já foi gigantesca, e hoje ela ainda é imensa. Se a gente falar que 1% das maiores propriedades do Brasil tem mais do que 50% de todas as áreas rurais do Brasil, e que a agricultura familiar camponesa de territórios de até 10 hectares, que produzem mais da metade dos alimentos que a gente consome no Brasil, tem 2,3% das terras só. Então, é um sistema profundamente injusto socialmente. Além disso, é um sistema que é enganosamente superavitário, porque ele só é superavitário porque o Estado subsidia totalmente o agronegócio. Subsidia, primeiro, legalizando suas terras roubadas, a sua fronteira agrícola que nunca para de avançar. Ele subsidia quando ele empresta a partir dos bancos públicos, principalmente do BNDES, nos planos Safra, empresta uma quantidade imensa de dinheiro público para os grandes latifundiários, que depois pegam esse dinheiro e com juros irrisórios, parcelas a perder de vista, e quando eles não conseguem pagar, e principalmente porque os grandes ricos no país não pagam dívida, eles sempre vão protelando, acionando seu departamento jurídico, pedindo perdão de dívida ou pedindo refinanciamento, e quase sempre conseguem. Só 40 mil ruralistas no Brasil devem mais de R$1 trilhão para a União, que era o mesmo tanto que o governo deu para os bancos no começo da pandemia, e era aquilo que eu falei, R$3.300 para 50 milhões de famílias durante 6 meses, para a gente não ter essa cifra horrível de mais de 100 mil mortes na pandemia. Então, a gente está falando de um sistema que ele é destrutivo ambientalmente, injusto socialmente, e se a gente for considerar o quanto é subsidiado, a gente vai descobrindo que o agronegócio, na verdade, é deficitário economicamente. Por quê? Ele concentra renda a partir da propriedade do latifúndio, a partir das 5 grandes companhias de distribuição da commodity que está sendo exportada ali, seja nos silos, nos navios, em todo o processo de logística terrestre também. Ele também é profundamente concentrado nos 3 grandes conglomerados de maquinário, nas 5 grandes empresas de veneno, e todas elas são internacionalizadas. Então, ele gera renda sim, mas ele gera uma renda concentrada, internacionalizada e subsidiada pelo Estado. E que, no fim das contas, promove injustiça no campo, porque os salários no campo vão cada vez mais piorando, os ruralistas, entre todas as profissões e todos os setores econômicos do país, são os que mais se envolvem em trabalho escravo no país, segundo as estatísticas do próprio Ministério Público do Trabalho. A gente está falando de um sistema que destrói a natureza, é injusto socialmente, é deficitário economicamente, porque tem todo esse subsídio, e principalmente porque todos os males que ele causa à saúde, ao meio ambiente, ele não é contabilizado, eles tratam como externalidades, ou seja, não é responsabilidade do agronegócio.
mas o quanto que a gente está perdendo com o serviço ambiental que as florestas fazem de captura de carbono, o quanto a gente está perdendo com a perda das chuvas, com o desmatamento que acontece porque a árvore deixa de infiltrar a umidade no solo e evapotranspirar a umidade para a atmosfera, o quanto a gente está perdendo de famílias com câncer por conta dos agrotóxicos que comprovadamente causam câncer, que tem 13 mil processos contra a Monsanto Bayer nos Estados Unidos por causar câncer de um veneno que é o mais usado aqui no Brasil, que é o glifosato. Então, a gente precisa levar isso em consideração. O caminho para o agronegócio não é transformar o agronegócio em sustentável, o caminho para o agronegócio é acabar com o agronegócio, e a gente promover a agricultura familiar camponesa, promover uma reforma agrária, que mesmo que países capitalistas sempre fizeram, a Itália fez, a França fez 2 vezes, o Japão fez, e isso mostra que partilhar a terra não é um caminho para promover injustiças contra aquelas pessoas que edificaram suas fortunas a partir do seu suor, do seu trabalho. Ao contrário, é reverter injustiças históricas e promover a única forma possível de regeneração do bioma, porque a monocultura do agronegócio nunca vai regenerar. Sempre vai ser exploradora, sempre vai ter um déficit energético ali dentro daquele processo produtivo, ao contrário de uma agrofloresta. Com uma agrofloresta, por exemplo, a gente está plantando água, a gente está regenerando o bioma, sabe? A gente está reaproximando o lençol freático. Então, o caminho é menos agronegócio, mais agrofloresta, mais agricultura familiar camponesa, mais movimento camponês, mais movimento indígena, quilombola, ribeirinho, quebradeira de coco, catadura de mangaba. A gente tem 57 povos e comunidades tradicionais no Brasil que resistem ao agronegócio, porque o agronegócio no Brasil ganhou uma força exorbitante por conta da instituição do latifúndio mesmo, que é o país do latifúndio, da concentração de terra. Então, eu não vejo nenhuma solução para a preservação da vida na terra a partir do agronegócio, porque o agronegócio é isso, é commodity, não é alimento, é produção de commodity para lucro a curto prazo negociado na Bolsa de Chicago. E a agrofloresta é o oposto. A agrofloresta é promoção de justiça social, recuperação de biomas, garantia de serviços ambientais ali fundamentais para o futuro da humanidade. Então, eu não gastaria 1 minuto da energia para tentar humanizar o agronegócio, transformar o agronegócio em sustentável. Ele é insustentável na sua própria natureza. Muito bom, Thiago. Vamos para mais algumas questões, a gente tem um tempinho ainda. Gente, se vocês quiserem fazer um comentário, alguma coisa, podem abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Vocês estão... Agora é o momento também dos comentários, fiquem à vontade. Vou fazer uma pergunta aqui da Dailan, que é uma ótima pergunta, pergunta muito boa. A pergunta é o seguinte: o consumo consciente dentro do capitalismo é suficiente? O capitalismo pode ser sustentável? Boa, Dailan, boa, Fábio, obrigado. Isso é muito importante. Isso entra naquele aspecto da mudança individual que eu estava falando, mudança individual e mudança sistêmica coletiva, né? Por exemplo, eu sou vegano, né? E sou vegano sem nenhum tipo de moralismo, eu acredito em muito problema no movimento vegano, de muitas vezes desconhecer as injustiças sociais históricas que a gente vive, às vezes um comportamento super elitista, preconceituoso com povos originários, com povos de terreiro, com a relação diferente que o povo camponês tem com os animais, enfim. São situações diferentes, a ponto que eu sou uma pessoa que acredita na libertação animal. Acredito que os animais têm o mesmo interesse que nós de permanecer vivos, com integridade física e em liberdade. E por isso, eu não me engajo em nada que tenha, por exemplo, a exploração animal. Agora, eu posso ser vegano e posso gradativamente ir trocando ideia, partilhando experiências e tal, fazer com que várias pessoas à minha volta também descubram a potencialidade da vida livre da exploração animal e a felicidade que está atrelada a isso, né? Só que o que a gente tem de experiência prática num capitalismo globalizado é que o capitalismo tem uma capacidade imensa de resolver os seus problemas, de se reinventar, de se reciclar, inclusive, às vezes, abrindo mão, entregando os anéis para não perder os dedos, né, como a gente diz na expressão. Então, por exemplo, se a gente reduz o consumo de carne no Brasil, e isso é algo que acontece em vários momentos, inclusive no momento de crise econômica, o que o agronegócio faz? Ele começa a buscar novos mercados, então começa a acionar o seu departamento de marketing para promover a cultura da carne em países asiáticos, por exemplo. Isso está acontecendo nesse momento. Então, a gente reduz o consumo de carne aqui e a gente aumenta lá. A gente reduz o consumo do canudinho de plástico aqui e usa, da mesma forma, o derivado do petróleo, aquele polímero, para produzir outra coisa lá em outro lugar, para produzir um brinquedo na China. Então, no fim das contas, enquanto a gente pensar que a saída está a partir do consumo,
a gente está dando a oportunidade do capitalismo de remanejar e reorganizar sua produção de forma muito fácil. Quando a gente começa a ir atrás da produção, aí sim a gente está falando de uma mudança sistêmica. Por isso que a gente precisa pensar mesmo assim, será que todo o petróleo que a gente tem no pré-sal, será que a gente vai acreditar que se a gente retirar todo aquele petróleo, vender sem sequer levar ele para refino, e ainda vender nos preços que o capitalismo central coloca para nós no mercado de commodities, e queimar todo aquele petróleo e arcar com todos os custos ambientais que está dentro daquilo. Será que o saldo vai ser positivo de pegar um pouquinho daquela renda ali e tentar transformar a escola e hospital? Será que o mal não vai ser muito maior da queima de petróleo, de manter essa roda de destruição? Então, é uma coisa para a gente pensar no modelo de desenvolvimento no geral mesmo, assim. O capitalismo nunca vai ser sustentável. Ele pode fazer uma lavagem verde, a gente chama esse termo, ele usa o termo em inglês, que é greenwashing, que quando o capitalismo acredita que a sua relação com a natureza e com as pessoas até está num nível de perda de credibilidade, que pode trazer instabilidade para manter a sua produção funcionando e sua taxa de lucro, ele faz concessões. Então, ele faz concessões, por exemplo, de fazer campanhas de embalagens biodegradáveis, por exemplo, mas não muda o seu sistema produtivo. Tem vezes que o capitalismo vai pegar grandes marcas de supermercado e vai fazer grandes monoculturas de comida orgânica, porque a comida orgânica é muito diferente da comida agroecológica. A orgânica é só livre de veneno. Agora, a agroecológica é que tem justiça social aplicada, tem regeneração dos biomas junto como parte do processo, sabe? Então, a gente vê lá nos supermercados elitizados uma seção de orgânico que tem relação de exploração profunda por trás, que é monocultura do mesmo jeito, então, no fim das contas, não está regenerando nada ali, que, no fim das contas, não está... É mais uma maquiagem verde. As pessoas acreditam só por não estar comendo veneno que estão promovendo uma relação harmônica com a natureza, e isso não está acontecendo. Então, toda vez que a gente fala que o capitalismo pode fazer lavagem verde, tem lavagem rosa para fingir que tem uma boa relação com a comunidade LGBT, em tantos países isso acontece em Israel, por exemplo, uma lavagem vegana também, que a gente chama de vegan washing, de dizer que são lugares amigáveis para a exploração animal, como, por exemplo, o Estado de Israel, em que diz que é o paraíso vegano porque os soldados do exército de Israel podem usar botas de couro sintético e podem comer sua alimentação vegana. E quando eu estive lá na Palestina, no ano passado, um povo que vive na maior prisão sem teto do mundo, em Gaza, 2 milhões de pessoas num lugar, na maior concentração por habitante do planeta nesse momento, e que está sendo bombardeada desde a semana passada, o povo falava, o exército de Israel se diz vegano por conta da bota, mas será que a bala deles é vegana? Então, o capitalismo sempre tem essa capacidade de se maquiar. Em momentos que ele precisa, ele abre mão de coisas, principalmente em nome do marketing, mas em nome da sua perpetuação. Teóricos que buscaram compreender o capitalismo falavam que, e Gramsci falava muito isso, né? O Antônio Gramsci, que é um italiano, que vale muito a pena ler a sua produção teórica, intelectual, a partir dos cadernos do cárcere, principalmente. Ele falava que o capitalismo, para manter a sua hegemonia sobre o mundo, ele utiliza 2 instrumentos. Primeiro, o convencimento, a partir da publicidade, a partir da construção ideológica mesmo, de uma superestrutura da sociedade, mas sempre que é necessário, o capitalismo sabe usar da coerção. Então, a gente vê isso sempre. A gente vê o capitalismo tentando convencer as pessoas, mas quando elas não aceitam, vem golpes, vem intervenções autoritárias e vem imposições de diversos tipos. E aí, por isso que eu sempre trato que o capitalismo não tem como ser humanizado, ser domesticado. Ele pode fazer breves concessões para aumentar o consentimento das pessoas com ele e seguir sua roda de destruição, porque no fim é sempre lucro a curto prazo mesmo, é sempre a exploração das pessoas e a expoliação da natureza. Em determinados momentos pode abrir mão um pouco disso em algum lugar, como, por exemplo, a gente viu no século XX, depois da Revolução Russa, o povo vai vendo uma possibilidade de convivência numa sociedade sem classe. O que o capitalismo faz? Vem com o estado de bem-estar social. Então, traz para os países europeus a ideia de serviços públicos, de garantia de níveis de vida que o capitalismo não providenciaria em situações normais, mas como quer disputar a hegemonia com uma construção incipiente ali de uma sociedade socialista, ele faz essa concessão. E aí, depois que acaba a ameaça socialista e há 31 anos cai um muro na Alemanha, agora a gente está vendo o que é a austeridade tomando conta de novo da Europa, o desmonte dos serviços sociais, a gente vai vendo cada vez mais a perda de direitos avançando, porque não se sente mais sob aquela ameaça. Então, isso é importante. O capitalismo não é sustentável e não tem o objetivo de ser. O capitalismo ele é a receita perfeita
os 1%, 0,01% do topo da pirâmide social. Mas é uma relação trágica e apocalíptica para o resto da humanidade, para os animais não humanos e para o conjunto da natureza. Então, não acredito que o nosso papel deva ser humanizar e corrigir os problemas do capitalismo. Acredito que o nosso papel é pensar como superar o capitalismo e construir um novo sistema a partir de agora. Muito obrigado, Thiago. Acho que a gente vai encerrar por aqui, que você já deve estar super cansado. Eu imagino que você... Eu acompanho um pouco a sua militância, eu sei que você deve estar bem cansado agora. Então, a gente vai encerrando, aí passar para o João fazer as palavras. Queridos, a minha missão aqui era só finalizar. Mas agora eu estou aqui o meu coração ansioso, como eu posso finalizar algo que poderíamos entrar em um loop, poderia ser eterno. Eu estava pensando aqui, eu falei, como a gente vai levar isso um pouquinho a mais? Gente, muito obrigado. Primeiro a você que está conosco, a galera da LATEP que está aí, a galera da LAPSIM, desde as 2 horas vindo. E para nós podermos continuar um pouquinho mais, não se esqueça, vai lá no Instagram, no YouTube, Thiago Ávila Brasil, Braz, né? Siga, LATEP também, LAPSIM, e aí você pode ter isso aqui por mais um pouquinho mais. Esse dia aqui do psicólogo, esse dia da psicologia não poderia ser melhor. Que jornada, que momento, fantástico. Muito obrigado, Thiago. Obrigado de coração por você, primeiramente, existir, pela sua causa, pelo que você tem feito, pelo que você faz, pelas suas palavras. E, enfim, gente, é isso. Tenham uma boa noite a cada um. Bebam água, façam terapia e lutem pela causa. Ok? Bom descanso. Professor Thiago, quer fazer alguma consideração final? Quer se despedir do pessoal? Valeu, João. Eu queria mais agradecer vocês. Pessoal, me senti muito acolhido. Foi um prazer imenso participar dessa troca de ideia com vocês. Assistam mesmo o canal do YouTube, me mandem uma mensagem no Instagram também, que eu vou ter o maior prazer em colocar vocês em contato com tudo que a gente faz. Por mim, todos os projetos que a gente faz deveriam estar em todos os 5.570 municípios do Brasil. Então, vamos embora construir em Cacoal tudo que a gente sonha. Estou com vocês. Quero muito ir fisicamente um dia aí para estar com vocês, trabalho de formiguinha, mão na massa, viu? Obrigado, valeu pela acolhida e tamo junto. Muito obrigado. Gente, hoje nós estamos aqui mais da metade. Amanhã nós finalizamos. Já estou sentindo saudades, mas amanhã você pode estar conosco. Apareça amanhã. E das 2 aí com os minicursos e à noite outra palestra fantástica. Siga-nos nas redes sociais. E é isso. Boa noite a todos. Tenham um bom descanso e até. Vê os números caindo, pessoal. Vai dando coração apertado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Beijos. Pessoal, lembrando, amanhã nós temos minicurso sobre cisnormatividade, comunidade LGBT na veia, e à noite um estudo sobre negritude, racismo linguístico, com o professor doutor pela USP, Gabriel Nascimento, maravilhoso também, outro ser iluminado. Fiquem com a jornada, nos publiquem, #EuNaJornaPsi, e nos vemos amanhã. Até. Valeu, João. Que encerramento fenomenal. Beijos.